está aqui para louvar e agradecer, Senhor, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Seja com cada um aqui, Senhor, que está com as famílias, aqui, com os líderes, com os diáconos, com os vizinhos, Senhor, para que eles possam, Senhor, também sentir a vontade de vir ouvir o Teu amor da Tua palavra, aprender mais da tua palavra, Senhor. Seja com a irmã Letícia, que vai dirigir o início do estudo, e com todos que aqui estão. Fica conosco, Senhor, nós te agradecemos por tudo que tem feito em nossas vidas e ainda continuará fazendo. Nós cremos nessa certeza, Pai. Obrigada. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar, irmão. Vamos entoar o hino 149. Resistência em oração. No 149.
vez, porém, que o Senhor espírito para si, e o piedoso, o Senhor lhe ouviu quando clamou por ele. Orai os irmãos de Deus, consultai o travesseiro, o coração sossegado, oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer Deus? Senhor, derrama sobre nós a alegria do seu rosto. Mas a alegria no puseste no coração, que a alegria eles concluem a fartura de cereais do vinho, em paz no perfeito e perde o sono, porque o Senhor só tem fazes repousar, seguro. O nosso Deus possa ficar a oração do coração de cada um que presente. Vamos fazer uma oração, oração por nosso mundo, enviado no nome do Senhor. Pai querido, Pai eterno, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, agradecendo pelo amanhecer do dia, pelas vestes, pelo alimento, mas principalmente pela dádiva da vida que o Senhor nos dá. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu perdão, e nós alcançamos através do teu Filho amado Jesus Cristo. Dá-nos, Senhor, o culto na tua presença, uma escola bíblica dominical de muito aprendizado, e que o Senhor esteja se revelando a cada um de nós o que o Senhor quer que façamos, que realizamos, e venhamos, Senhor, exatamente entender o teu propósito. Agradecemos a vida da nossa irmã Letícia, que está à frente do trabalho, o pastor Manuel, que vai trazer o estudo dessa manhã, dar-lhe discernimento, sabedoria, uma porção, Senhor, do teu entendimento em sua vida, para que ele nos traga, possamos também compreender da mesma forma. Obrigado por tudo que o Senhor tem realizado na vida desta igreja, na vida do teu povo, da tua Israel espalhada na face da terra. Que possamos, ó Pai, glorificar, exaltar e adorar o teu santo nome e explanar para toda a terra que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nós te agradecemos por tudo, em nome do Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina hoje para todos sempre. Amém. Amém. Vamos poder sentar e ainda vamos entoar o hino 83. Hino 83, a cruz de Cristo. Pendurado foste ao Senhor Jesus, no madeiro exposta ao desprezo, assim, sendo aquela prensa, muita gente o sofreste, também feio foi por mim. Tu, Jesus, vieste me salvar. Tu, Jesus, vieste me salvar. Eu confio em ti, teu amor sem ti sofreste. Cada creio foi por mim. Sangue do
quando nós viemos para a escola dominical, nós sentimos como uma planta regada pela graça de Cristo mediante a sua palavra. Por isso, os crentes que não vêm para a escola dominical, eles se tornam uma planta seca, raquítica, sem alimentação. E é muito bom nós abrirmos os corações para regarmos e para recebermos a semente da estrutura da vida espiritual, que é a palavra de Deus. A análise, a discussão, as colocações que são colocadas na escola dominical são de mais importante para nos mostrar, querendo ou não, porque na vida espiritual nós temos duas coisas a fazer com a palavra: ou aceitar ou rejeitar. Às vezes as coisas humanas nos forçam a rejeitar as coisas espirituais, e aí é uma escolha que nós fazemos: ou buscamos as espirituais para termos desenvolvimento espirituais, ou as materiais para regredirmos nas ações espirituais e nos sentimentos. É uma escolha definitiva sobre o mundo. É uma escolha definitiva sobre o reino. Ou eu busco crescer no reino de Deus, ou crescer no reino do mundo. É a escolha. E aqueles que buscam a palavra de Deus vivem uma vida iluminada, como diz o salmista no Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então, não há como. E nós devemos sempre estar atentos de que o inimigo pode usar e usar pessoas perto da gente, irmão, parente, irmão de igreja, para nos desvanecer dessa busca de cada dia mais estar perto da palavra. E quem ouve o homem em negação ao que Deus fala, então é um ser humano infeliz, porque a riqueza, a honra, o bem-estar não traz felicidade, porque felicidade não é uma coisa externa. Nós às vezes pensamos que a felicidade é coisa normal, natural, externa da vida. Não. A felicidade é da alma, o sentimento é da alma, a ação pode ser do corpo e da alma. Dependendo do estado da alma, nós vamos ver as ações do corpo. Claro, indiscutivelmente, que a ação do corpo, ela tem uma inclinação para a carne, porque o corpo é carne, mas a inspiração do Espírito busca e se inclina para o reino de Deus. Então, o Senhor diz: buscai a minha palavra, seguir e animar, fazer prova do mim. É só fazer e provar. É quando eu digo que na vida cristã existe até relato de insistência pela oração. Eu acho sim, o crente tem que ter uma vida continuadamente em oração. Tudo que faz está conversando com Deus. E oração é conversar com Deus. Nesse estágio de vida, nós estamos vivendo diferentemente do mundo. Nós conversamos com Deus e buscamos o reino. Quando nós ouvimos os homens, as críticas das pessoas, o mau conselho de honra, conselho de ganhos fáceis, tudo isso é o inimigo. E ele não deixa de trabalhar. E ele não trabalha lá no carnaval. Ele não trabalha lá no pagode, lá no funk. Ele trabalha dentro das igrejas. Porque de lá ele já ganhou. E aqui ele tenta tirar os crentes que estão olhando para Jesus
para ter uma vida espiritual em paz e promover a paz de outros, porque é o papel do crente, não somente viver a paz, mas promover a paz do outro. Satanás vê isso, você é um grande adversário de Satanás. Mas se você leva contenda, como estudamos na lição passada, contenda, briga, guerra, você é um aliado de Satanás. E é muito triste o pai olhar e ver um filho aliado do seu maior inimigo. É triste. E o crente que se une a Satanás para fazer essas coisas machuca o coração de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, eles já estariam destruídos. Como a Bíblia fala que a causa de não sermos destruídos é a misericórdia de Deus. Mas vamos para a nossa lição de hoje. 4.1. A negação da declaração por falta de misericórdia. Essa palavra é muito falada. Muito falada. As pessoas até tomam como hábito. Qualquer coisa, misericórdia. Misericórdia. Às vezes nem nota, nem sabe o que é misericórdia. Teve um rapaz ontem na quadra, que chama ele de Emílio. Ele chegou mais cedo, eu também fui mais cedo para fazer um concerto lá, e fiquei conversando com ele. Ele disse: olha, pastor, a gente reúne os meninos e diz assim, como a gente queria ser como pastor com aquela idade, já está fazendo, já está batendo futebol, como a gente comenta muito isso. Ele disse: é muito fácil. É só guardar, é só não perder noite de sono, não se drogar, e parece que ele tem inclinação para isso, não se drogar, não viver embaixo de Cristo, não pegar doença venérea. É muito fácil. Se fizer isso, vai chegar à estrutura que eu tenho. Então, veja como é a vida cristã. Deus usa até coisas que, sem palavra, para despertar pessoas que a gente nem imagina que eles iam chegar a esse pensamento. Então, nós negamos a declaração de amor a Deus até quando não nos portamos bem diante das pessoas e mostramos o cuidado de Deus para conosco, mesmo diante de pessoas que fica a perguntar a interrogação: como é que pode? A resposta é: Deus, busque ao Senhor, siga as diretrizes dos seus ensinos e você vai sempre ter vigor. É o que diz o profeta Isaías: eles se renovam, são como as águias, correrão, não se cansarão. É a Bíblia. E nós, quando vivemos o reino de Deus, nós vivemos a Bíblia. E o mundo é forçado a ver. Isso é importante demais. O mundo é forçado a ver a Bíblia na vida da gente. Isso é primar pela vida espiritual. Mas quem só quer primar pela vida material, vai ter esse grupo, sim. Vai fazer feito aquele agricultor insensato. Come, bebe e folga minha alma, porque tem bem para muitos anos. Mas o texto está bem explícito: insensato. Então, o cristão que primar pelas coisas materiais é insensato. E ainda te põe no risco, e Cristo disse: esta noite vai te pedir a tua alma. E o que tem preparado? Para quem será? É corpo cheio, mas alma vazia. O Evangelho provoca o contrário: esvazia o corpo e enche a alma. E um corpo esvaziado, a maledicência, a perseguição, os palavrões, as agressões físicas e verbais não tem lugar para ele. É um corpo vazio. Não tem lugar, não entra essas coisas.
Agora, quando há o inverso, nós vivemos agindo pelo corpo, pela força da alma e pela obediência à palavra de Deus, então nós florescemos, nós somos flores. O mundo não gosta de chegar e dizer assim: você é especial, eu observo você é isso. Ele não gosta de dizer, mas observa. Observa e às vezes é forçado a confessar, porque a vida dos cristãos floresce e nós temos que saber disso. Deus cuida de nós, nos veste bem, nos dá alimento bem, embora nós não somos tão vaidosos e não devemos ser de querer viver e se vestir como as ervas do campo, as flores do campo. E a gente vê nisso aí a grandeza de Deus, simples, erva do campo, o Senhor a vestiu muito mais bonito que Salomão em toda a sua glória. Isso é Bíblia, isso é cuidado de Deus para com nossa vida. E Jesus diz assim: olha, se Deus cuida da erva do campo e dos animais, das flores, e o que não vai fazer de ti? Se Ele tem esse cuidado pelas coisas que hoje existem, amanhã vai desaparecer, o que não vai fazer por ti? Então, nós temos que abrir nossos olhos espirituais, transportarmos do reino material para o reino espiritual, para termos visões eternas, visões especiais. Na lição passada disse que tem visão e tem assunto que o crente vive que não pode contar, porque se contar não vai ser acreditado. Tem experiência que é somente do crente, particularmente com Deus. Veja quantos milhões de crentes existem no mundo e cada um tem a sua experiência particular. Eu já disse aqui, vou repetir, vai chegar o tempo em que a Bíblia vai ser contestada. As pregações vão ser desacreditadas. O reino de Deus vai ser tentar, a carne vai tumultuar o reino de Deus. E se você perder tudo isso e não tiver uma experiência pessoal com Deus, você pode deixar o caminho. O que vai valer naquela época e hoje já vale muito é a experiência individual que você teve com Deus, que eu não sei, e você pode contar, se você não pode. O importante é que eu creio que Deus tem experiência pessoal com cada um dos seus filhos. E isso é que é importante para nós sentirmos a graça de servirmos a Jesus Cristo e ao seu Pai e aguardarmos não glória humana, mas a glória que está por vir, que é promessa de um Deus que não pode mentir. Negação da delegação de amor por falta de misericórdia. A misericórdia faz parte, é integrante dessa vida espiritual. A misericórdia, ela é uma ação não diferente, é uma ação específica. E essa ação, originalmente, necessariamente, tem que fluir do cristão. Olha o texto que diz: e passava pelo mesmo caminho um sacerdote, e vendo-o passou de lado. Essa expressão fala sobre o bom samaritano. Bom samaritano. Quem não expressa, atua e vive a misericórdia, não pode confirmar nem para si mesmo que é de Deus. Porque existe uma dúvida entre, às vezes, os crentes carnais, ele promove em si uma dúvida: eu sou mesmo de Deus? Quando Cristo voltar, será que eu vou ser arrebatado? O que é que existe então na minha mente quando eu me inclino para os
pensamentos da carne? Desconfiança. Mas por que isso? Mas eu fiz isso, fiz aquilo, fiz tanta coisa ruim, então eu vou ser chamado? E além de ser chamado, eu vou ser escolhido? Se não crer na misericórdia de Deus, vai sempre ter esse pesadelo. Agora, é muito difícil pessoas que não vivem a misericórdia crer na misericórdia do outro. Quando nós não agimos por misericórdia, por socorro, por bem-estar do próximo, nós não acreditamos em nós, na misericórdia dos outros. Então, misericórdia é uma ação específica que não espera recompensa. Não espera, porque saiu do raio da gratuidade, da espontaneidade, passa a ser negócio, passa a ser investimento. Eu vou socorrer essa pessoa porque ela tem muito dinheiro e vai me ajudar. Isso não é misericórdia. E ensinar misericórdia é necessário viver misericórdia. Nesse texto, lá está um homem, o samaritano, vinha andando pela estrada e salteadores pegaram o samaritano, roubaram e deixaram ele bem ferido. Aí passa o sacerdote, que provavelmente ia para a igreja. Se ele fosse, talvez ele ia para a igreja, mas vamos colocar ainda uma ação boa dele, ia para a igreja, e olhou, o homem passou de lado. Quer dizer, observou, sabia que poderia ajudar, que era para ele ajudar, mostrar misericórdia como ele ensinava, mas viu assim, passou de lado. Nós às vezes fazemos isso. Eu, inclusive, eu penso que eu já fiz isso. Vê uma pessoa necessitando e as pessoas aglomeram, eu penso, alguém vai resolver, alguém vai ajudar. Não é um pensamento bom, porque Deus não é alguém, e alguém que está ali também não seja de Deus, não seja emissário, e você que tem que ir e olhar e ver se ele socorrer, tudo bem, senão você vai ter que fazer a ação. Aí que veio do homem ferrou, eu de lado assim, disse, alguém vai ajudar. Eu vou para a obra de Deus, eu vou para a casa de Deus. Quando nós não usamos de misericórdia ao nosso próximo, ao nosso irmão, nós deixamos de ir para a casa de Deus. E o culto que eu vou fazer, o serviço que eu vou fazer, não é superior ao salvamento de uma vida. Tem pessoas que dizem assim, não, minha mãe está doentinha, eu não vou para a igreja não, minha mãe está triste, meu filho está assim, não vou para a igreja não, mas eu queria sacar de trabalhar. Está doentinho, dá um remédio a ele e a ela e eu vou trabalhar. Aí por que ela vai trabalhar? Porque é disso que eu vivo. E no reino de Deus, você não vive do reino de Deus? Você não pode dar um remédio e vir, e o trabalho o dia todo, e o culto são apenas horas. Isso é uma demonstração que nós estamos dando ao mundo, a nós mesmos, porque Deus nem precisa disso, Deus já conhece o coração, de que nós não temos muito interesse pela obra dele. Nós não temos muito interesse pela alimentação espiritual. Nós não temos muito interesse em sermos fortes e vigorosos, porque nós defiamos quando dizemos essa palavra. Eu vou ter que ir para a igreja, eu vou ter que fazer uma coisa, eu vou ter que fazer isso, não posso ir para a igreja. Eu vou ter que esperar fulano, que a minha família vem para cá, eu não vou.
São coisas que nós devemos definir e mostrar às pessoas que nós honramos Deus. Claro, eu acredito que eu já fui criticado por parente, porque até diminui o elo de abraço de amizade, porque eu não aceito ninguém vir para minha casa de domingo e eu deixar de tudo para atender os parentes. Se vem, ok, um abraço, não sei o quê, agora vai para a igreja comigo. Ou então fica aí. Eu tenho compromisso com meu Deus. É muito bom nós afirmarmos isso. Eu tenho compromisso com o meu Deus. Nós que moramos aqui na praia, somos tentados a isso. Parentes que moram, vamos no litoral, vêm um domingo para a praia, crente ou não crente, se for crente ainda melhor. Eles gostam disso e nós ficamos às vezes numa indecisão. Deus ou os homens? Mas está explícito de que a fé não busca as coisas dos homens, e sim as coisas de Deus. Aquele sacerdote responsável por ministrar a religião, claro que não se pode ministrar a religião sem falar de misericórdia, mas ele chegou o momento de agir, não estava preparado. Momento de agir, e Deus vai sempre mostrar o momento de nós agirmos para carimbarmos o reino de Deus na vida das pessoas. Ele vai criar esse momento, e quando cria o momento, o homem dizer assim: eu tenho compromisso com isso, com aquilo. E o sacerdote não se preocupou em mostrar misericórdia. Depois vem o levita, responsável por tomar conta da casa de Deus. E passou também, e passou por lá. Não, eu vou ter que abrir a igreja. Vou ter que abrir a igreja, não vou fazer nada concorrente, não, porque eu vou ter que abrir a igreja. Naquele tempo não tinha celular, eu não, abri a igreja, eu estou aqui para não justificar. Não fez, não confirmou. O triste é isso. Pastores, membros de igreja, há situações para ele confirmar a misericórdia do rei, o poder do rei, e não fazem. Tenho certeza que essas pessoas, quando for dormir ou fazer a oração da noite, o Espírito diz assim no ouvido dele: porque e aquilo que eu não fizesse? E a oportunidade que perdeste? E o testemunho que poderia dar ali e salvar aquele homem? Aquela ajuda? Aquele que o socorreu foi um samaritano. O que foi que o samaritano disse àquele homem enfermo, aquele judeu enfermo? Eu conheço Deus. Deus me enviou para te socorrer. E tu serás cuidado e ficarás bom. Porque eu estou aqui para te ajudar. E eu represento Deus. Quando isso acontece, as pessoas ficam ruins assim: isso não existe. Como é que um homem fazer um negócio desse? Que foi que ele fez? Atrapalhou o seu negócio, desceu do seu cavalo, montou o homem enfermo no cavalo. Dificuldade tinha muita, mas que está agindo em nome da misericórdia, não vê dificuldade. Botou aquele homem no seu cavalo, levou à hospedaria, chamou o dono e disse: olha, esse
meu amigo, ele estava caído, quase morto, precisa de cuidado. Eu quero que você cuide dele. Eu vou falar uma parte, outra coisa, que às vezes as pessoas não usam de misericórdia porque não quer gastar dinheiro. Não usa de misericórdia. Às vezes você está no lugar e vê uma pessoa aparentemente sadia, nova, ele diz assim: o senhor poderia me dar R$5 para fazer um lanche ali? A falta de misericórdia de Deus assim: vamos trabalhar, manda esse cara trabalhar. Esse cara tem saúde, manda ele trabalhar. Deu não. Quem foi que perdeu aí? Quem perdeu foi quem não deu dinheiro. Porque a Bíblia diz isso, que até na oração do Pai Nosso, perdoa a nossa dívida como nós temos perdoado dos outros, e ajuda as pessoas, abençoa, Senhor, os necessitados. Deus responde para todos nós: vocês são os agentes para ajudar o necessitado. E os necessitados materiais e espirituais. Eu digo que quando alguém chegar a mim e pede uma coisa, porque agora pedir já é um ato de humilhação. Pede uma coisa e eu não dou, eu perdi a oportunidade de ser agraciado. Não digo isso para a pessoa, quanto mais que vive usufruindo das pessoas, e não estou dizendo isso não, mas às vezes uma pessoa aparentemente sabia, passa por dificuldade para fazer um lanche, passa por dificuldade. Alguém diz assim, tem crente que diz assim: isso é para beber, não vou dar não. Essa expressão é falta de misericórdia e também de pré-julgamento. Pode ser que seja, mas pode ser que não. E você que não deve perder a oportunidade de ser abençoado em ajudar uma pessoa que está. Mas se eu der por beber, a culpa é minha. Não. A culpa é dele, a responsabilidade é dele. Você cumpriu a sua missão como cristão, usou de misericórdia. Se ele não tem misericórdia com o corpo dele e se enche de álcool, é o problema dele. Nós ficamos muitas vezes nessa encruzilhada. Se eu fizer o bem, ele não vai fazer o mal para ele não vai beber. Não é o nosso assunto entrar na questionamento das ações dos outros. Nós temos que saber o que é que devemos fazer e cumprirmos o que a Bíblia nos ensina. Misericórdia. Se as pessoas não querem viver de misericórdia, ou usufrua de você porque você é misericordioso, tem coisas que nós temos que pagar. Por ser misericordioso, você vai ter até que ser iludido, explorado. Sem saber, você pode ser. Isso faz parte da vida. Agora, se você sabe que está sendo explorado e quiser dar, problema seu. Isso não é cumprir religião, como fazem os espíritas, que para mostrar a sua religiosidade, compra pão na padaria e vai distribuindo com os moradores de rua e acha que isso é um ato de acrescentando a fé. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Fé não vem de obras. As obras eram fruto da fé. É o inverso. Então, nós fazemos as coisas por fé. Então, se alguém chega a você e pede uma ajuda para comer, para uma passagem, você está fazendo por fé.
É uma obra de fé. Sim. Isso me faz lembrar, inclusive, de uma frase que os católicos usam muito, que é fazer o bem sem olhar a quem. E aí me remete também, por exemplo, a uma passagem que muita gente pode até dizer assim, mas não tem nada a ver, e ao mesmo tempo tem. Jesus Cristo sabia que ia ser traído por Judas, mas ele fez um bem a Judas, ele chamou Judas para segui-lo, para ser o servo, e a escolha de fazer o mal foi de Judas, mas mesmo sabendo que ia ser traído, Jesus o chamou para o bem, o fez o bem, o trouxe para perto do bem. Então é como o Senhor fala, independente do que o outro vai fazer, a nossa missão que nós temos que fazer é sempre o bem, é exatamente transbordar esse amor que Deus nos dá na vida de pessoas. A nossa ação de misericórdia não deve fluir do incentivo pela vida de quem está ajudando, não. A gente tem, quando diz fazer o bem não olhar aqui, é justamente esse sentido. Não vou exigir que alguém seja alguma coisa para que eu lhe faça a misericórdia. Tem que ser quem é e quem não é, quem tem e quem não tem, porque quem tem geralmente precisa também de misericórdia. Talvez não seja misericórdia em dinheiro, em pão, mas precisa de misericórdia. O agricultor insensato, no ênfase da sua alegria e do seu poder, precisava de misericórdia. Come e bebe e folga minha alma, que tem bem para muitos anos. Insensato. O que tem preparado? O que é que tem as pessoas que vivem num mundo como esse, somente alimentado e baseado pelas coisas do mundo? Insensatez, tristeza. Então, porque nós não descobrimos ainda, quando nós fomos totalmente redimidos, aí nós vamos ver, se Deus permitir, que eu acho que Deus não vai permitir, que nós tenhamos lembrança do que fomos aqui, porque assim o céu não ficaria plenamente glória. Mas se isso pudesse acontecer, nós íamos saber o seguinte: quantas coisas nós deixamos de fazer porque não reconhecemos o poder que Deus nos deu. Quantas coisas, quantas coisas. É por isso que se depois de redimido, depois da redenção total, nós nos lembrássemos desse tempo que nós perdemos aqui na terra, seria muito, abatia muito a nossa vida lá na glória. E como na glória não vai ter mais pranto, não vai ter mais choro, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais arrependimento, então essas coisas não devem permear as nossas vidas. Lá vem o levita também, da casa de Deus, passou de lá. Mas o samaritano teve um sentimento cristão. Não se deixa o homem cair na rua, o homem sangrando. Se cair, vai morrer. E eu não posso permitir que isso aconteça. Nós, às vezes, como cristãos, permitimos muitas coisas de ação social para com o Estado. Não, o governo tem que fazer isso, o governo tem que cuidar, o governo tem que ter isso, certo? Mas em uma emergência, você é o governo, você é o ser humano, você é o Deus da ação. Foi que fez o bom samaritano. Isso não pode ocorrer. Levou, colocou lá na estalagem, olhando que há no hotel. Estamos falando sobre esses fatos, sobre esse texto. Me veio à memória uma ocorrência no início da minha vida cristã. Eu estava vindo lá de Olinda para Recife,
uma sexta-feira à noite, quase 7 horas da noite. Movimentado, trânsito terrível ali no centro do Recife. No ônibus lotado, porque não tinha carro na época. Uma mulher passando mal, grávida no ônibus. Desceu do ônibus, uma multidão lá, mas ninguém fez nada. Aí eu me propus chamar um táxi, botar a mulher no táxi, no meio do trânsito que estava, o taxista aí para o Hospital do Exército, que era o hospital mais perto. E foi quase ali perto do 13 de maio. Aí conseguimos fazer isso, conseguimos chegar no Hospital do Exército. Aí a gente entrou lá com a mulher. Quando chegou lá, o pessoal, o médico, queriam atender. Ele disse: vocês vão atender, porque isso aqui é um hospital, é para socorrer. E eu trouxe ela para aqui porque é uma emergência. Você não pode se negar a salvar uma vida. Ela está grávida, ela está entre a vida e a morte. Ela pode morrer ou pode morrer o filho. Vocês podem fazer isso. Eu só sei que eles convenceram a fazer e pegou os dados, as informações dela para entrar em contato com o esposo dela, que foi em pau amarelo, colégio pau amarelo, para poder ir lá para poder assumir, acompanhar, né? E depois disso, ela estava sendo socorrida, eu fui para a igreja. Às vezes as pessoas que socorrem, que faz o ato de misericórdia, nem é conhecido e nem aparece. Nem aparece. Quando eu vejo aquela expressão de Jesus Cristo dizendo: o vento sopra, nós vemos sua força, o seu eco, mas não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Não se vê a força, vê o poder, mas não vê o vento. Ele diz uma coisa muito interessante: assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Olha que coisa interessante para nós fazermos uma analogia, fazer uma exegese. Se o vento tem poder, o vento é de Deus, o vento tem força, ele faz a ação, faz isso, faz aquilo e não é visto, os que nasceram do Espírito também são assim. Deve fazer a obra de Deus e não ser visto nem por ele, porque geraria o orgulho, nem viver do elogio das outras pessoas que viram e propagaram a sua ação. Como a Bíblia é bonita e perfeita. Quem faz a misericórdia não é visto. A maior misericórdia na terra, no mundo, foi os braços abertos de Cristo na cruz e dizendo: tudo está consumado. Mas quantas pessoas estavam ali? Se tinha um grupo pequeno, tinha pouquíssimas pessoas entendendo essa misericórdia, porque os outros eram críticos, eram matadores, eram religiosos, seguindo a orientação do Sinédrio. Então, não foi vista, até hoje, não está sendo vista pelo mundo essa misericórdia. Cristo não sabia disso? Não é Deus? Sabia, porque ele morreu. Aí é quando eu digo: Cristo ama e tem misericórdia individual. Da mesma maneira que você tem uma experiência individual com ele tem experiência individual com você. Ele tem misericórdia individual com você. E eu afirmo: se lá na cruz Cristo só visse uma pessoa, eu ou você, que ia crer nele, hoje ele morria. Não morria, porque a Bíblia tem que estar conectada. Porque o que é que ele disse? Para Deus, uma alma vale mais do que o mundo todo. Então, se fosse só você, ele morria por você. E lá na cruz, ele via você. Era Deus. É o amor, é a misericórdia. A misericórdia faz com que nós vejamos uma pessoa má e boa. A história da Bela e a Fera, o que
moveu a terra dar um beijo na face da fera? A misericórdia. A fera era feia, mas era boa. Aí eu me lembro de uma moça, de um casal que tinha lá na ilha de Boa Viagem, e a moça era até bonitinha, mas o rapaz era monstruoso e feio. E as outras moças perguntavam assim: como é que tu tão engraçadinho, mas não é um homem feio desse? Ela dizia assim: é porque eu não vejo o exterior, eu só vejo o interior. Eu não sei se ela estava certa até hoje. Coisa até hoje eu não sei se ela estava sendo sincera, estava usando misericórdia, eu estava usando escudo, eu não sei. Porque se eu fosse ela, eu não olhava. Não tinha poder de olhar muito para aquele homem. Pastor, acho também o problema, muitas vezes, a falta de misericórdia, a falta de a gente não saber priorizar. A gente, seja o vice de Levítico, que foi capítulo do ano, antes, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então foram as prioridades que Deus colocou, que eu acho que Deus colocou em nossas vidas. Em primeiro lugar, Ele. Em segundo lugar, está o próximo, que eu tenho que amar como eu amo a mim mesmo. Aí muitas vezes a gente não sabe priorizar. Até o culto, a gente não sabe, não é nem priorizar, aí seria valorizar o culto. Não, o culto, eu vou para o culto se eu puder. Se eu não puder, eu não vou, se eu puder, eu vou. Ou então eu vi um relato de uma irmã cristina, no começo do ano, que ela falou que veio ao culto no dia de ano, mas estava aqui porque o povo ficava em casa e ela faz um culto na casa dela. Mas eu vi que ela caiu em si e priorizou o Senhor, porque ela disse que veio porque uma irmã disse que ela viesse para só cantar. Então eu achava que ela não devia ter vindo. Essa é a minha opinião. Para vir aqui só cantar e ir embora, ela não devia ter vindo. Porque se ela priorizasse o culto, ela ficaria o culto todo. Mas ela disse que o Senhor falou para ela. E ela veio, chegou na casa dela, ela fez o culto, foi bonito. Inclusive ela levou o boletim na casa dela. Mas ela tomou uma decisão. No próximo ano eu vou trazer o povo para a igreja. Então, ela estava inocente vindo, eu acho que ela veio guiada por uma pessoa que não é instruída. Para vir, você vem, canta e volta, mas embora. Você vem só cantar. Então não é isso que o Senhor quer de mim, nem de você, nem de ninguém. Ele quer que eu priorize o culto. Eu valorize o culto. E muita gente não valoriza o culto. Eu comento uma vez, muitas vezes isso me diante, o culto, quando a gente valoriza o culto, a gente chega aqui e a gente aprende. Mas se eu chego aqui, me sento, escuto a pessoa falar, e quando no outro dia eu estou fazendo tudo ao contrário. Então eu não estou valorizando o culto, nem para mim o culto nivelou. E muitas vezes a gente leva isso, as pessoas precisam não valorizar, não é o templo, não, é o Senhor que está ali. É ter a certeza que eu cheguei aqui, Deus está aqui. Deus, mas Ele não está comigo, mas aqui Ele está. Eu vim buscar mais presente, vim me desligar. É você chegar aqui e se desligar. Outro dia também aqui na igreja, uma irmã estava dirigindo um culto, lendo a Bíblia, chega uma turma de irmãs e falando alto, não sei o quê, como se a irmã não estivesse lendo. Eu nem ouvia o que elas estavam falando atrás e nem ouvia o que a irmã estava lendo. Porque se eu estivesse lendo, eu teria parado e teria dito: vou esperar que as irmãs se acomodem para eu continuar lendo a Bíblia. Mas não, a irmã continuou lendo a Bíblia e as irmãs falando, não sei o quê. Eu peguei, eu sou meio pavio curto, me virei para trás, dei um cio, aí elas se calaram tudo na cozinha. Mas tem que ser assim, ou se
misericórdia de alguém se você valorizar. Se você não valoriza, não, aquilo ali a gente vê coisa assim. Aquele homem podia pensar, sei lá, se aquilo não é um assaltante, se aquilo não é isso. Muitas vezes a gente pensa assim, mas não é assim. É a gente saber valorizar as coisas, até na misericórdia a gente precisa saber valorizar. Valorizar o reino de Deus não é nada mais do que identificar a sua conduta espiritual. Eu chamo de selo de qualidade. Nós temos o selo de qualidade e esse selo é visto mais pelas pessoas do mundo que nós. As pessoas chegam perto de você e olham assim, você é crente, né? O que foi que disse a você que eu sou crente? Ele viu no semblante, é o selo de qualidade. Agora o crente que se identifica com a carne, ninguém nota não. Não nota. Então é o seguinte, a misericórdia tem que partir de dentro para fora. É a misericórdia que promove as ações e não as ações promover a misericórdia. Quando nós... E outra coisa, o que falou imaginar, culto, escola dominical é um desmoronamento do castelo do mal que o inimigo quer criar em nosso interior. E serviço não significa não ter poder nenhum para destruir esses castelos. Serviço é feito por diversas intenções. Agora, o louvor, a prestação do culto, que eu chamo, momento mais sublime do cristão é o culto. Então, esse culto tem que ser desprovido de angústia, de maledicência, de acusação, de perseguição, de interesse particular. Esse é um momento sublime. É como se nós tomasse a asa da fé e fosse elevado até o trono de Deus. Deus está aqui e Ele quer nos elevar ao seu trono, mas sem misericórdia, crentes formais, pastor show, crente show, ele sai daqui e acha que perdeu tempo, e realmente perdeu. Eu não tenho tempo para ir para a igreja, porque você não sabe viver e remir o tempo. A Bíblia ensina, remir o tempo. Se nós temos tempo para tudo, e a Bíblia diz, para tudo há tempo debaixo do sol, tudo há tempo. Então, o que falta mesmo é a valorização desse tempo no reino de Deus. Aquele homem viu que ia perder tempo, o bom samaritano perdeu tempo, perdeu a sua cavalgadura de andar até lá estar, andou, gastou dinheiro, pagou uma parte e disse que ia voltar para pagar o resto. E outra coisa, prejudicou o seu negócio, que era comerciante, as compras que ia fazer, mas fez a obra de misericórdia. Temos que ter uma convicção: se vamos usar de misericórdia, vamos ter gasto de tempo, gasto de dinheiro. Às vezes, uma pessoa, como o Pai falou, chegar a outro cristão, nós às vezes somos mensageiros contrário a Deus. Chegar e dizer assim: não, você vai porque o conjunto vai cantar, porque o coral vai cantar, porque você é músico, você vai tocar e depois vai embora. Então você já veio com a mente
consciente de que o seu papel não era louvar, era servir. Funcionário público, né? Vai lá, bota o plantão. E a pessoa faz isso, quando é a pessoa sincera, ela sente, e Deus esclarece imediatamente. Então, todo o meu tempo de ministério, nunca quis usar as pessoas para beneficiar grupo ou a mim. Não pode isso. Pastor nenhum é dono das ovelhas. As ovelhas são de Deus. Então nós temos que valorizar. Agora, existe ovelha que não conhece a misericórdia, não se deixa usar, não se deixa ser guiada, é estribada. Então essas ovelhas estribadas vão sempre viver em agonia. As ovelhas que se desgarram é melhor do que as ovelhas estribadas, porque a ovelha que se perde, como uma parábola sem ovelha, o pastor viu que ela caiu, se feriu, vai dar, buscar, mas a estribada nem adianta, porque se você falar, a verdade é dela. Olha, crente ruim é verdadeiro, o único verdadeiro, é a única vontade dele que tem que prevalecer. E tudo dele ele tem que ser especial em tudo. E semeia esse tipo de ensino. Não está coadunado com o que Cristo quer que nós aprendamos. Fez a obra de misericórdia, voltou, pagou. Eu acredito que eu não fico somente no literal da Bíblia. Eu acredito que quando aquele homem voltou e procurou pelo enfermo, estava lá um homem recuperado, bem tratado, e aquele homem, quando olha para ele, talvez o ferido nem visse ele, estava caído como morto. Agora, quando ele foi chegando, o dono das coisas disse: aí o seu Salvador. Olha, foi ele que fez isso por você, agora paga tanto para você terminar de pagar o que gastando com ele, ele paga, e aquele homem que foi salvo, olha para o seu Salvador, e quanta alegria interior ocorre naquela vida. E ele pode sim, pode dizer assim: não foi eu, Deus me usou para me salvar. É isso, a vida do crente é isso. A misericórdia não pode se afastar da vida do crente. Agora, não é somente em ação, não. O crente não perdoa o outro por uma ofensa, não usa de misericórdia do outro por causa de uma acusação, um desentender, o crente não revoga. Então, isso também é falta de misericórdia. E quando nós fazemos isso, negamos a nossa declaração de amor ao Senhor. Não, Senhor. E eu fico pensando, se Deus não filtrasse, o Espírito Santo não filtrasse as orações nossas, como tantas coisas é reprovado. Tanta coisa é reprovada. Fala-se de novo, Senhor, eu te agradeço por isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. É a oração do publicano, não do fariseu, quando vê que faz alguma coisa. Agora, não vê o que faz de ruim. Não, Senhor, eu tenho um conselho à irmã para participar e assim, servir e não cultuar. Eu tenho esse conselho. Não aprende. Por quê? Ele não veio para a escola dominical. Não aprende as coisas porque acha que sabe de tudo. Infelizmente,
quando a minha turma se formou, e que fizemos uma reunião, no início o professor disse: vocês vão fazer o curso de teologia, vocês vão se preparar para ser pastores. Aí muita gente disse: eu, como não sou voluntário nem para ganhar dinheiro, eu fiquei quieto. Aí eu falei: sim. Ele disse: quem faz pastor não é seminário não, é igreja. Não pense que vocês vão cheios de conhecimento de teologia e vão ajudar a igreja. Vocês vão ter que viver, a igreja vai mostrar o que necessita e vocês vão ter que emitir essas coisas. E outra coisa, quando vocês chegarem na igreja, vocês têm o pensamento de dizer: esse, agora eu sei que eu fui para o seminário, lá eu aprendi que não sei de nada. Não sei de nada. Então, foi preparado 5 anos e não sabe de nada. Porque se pensar que está sabendo alguma coisa, quando nós pensamos que sabemos mais do que os outros, nós tomamos uma posição de senhores. Nós somos senhores do conhecimento. Não, o conhecimento não está em nós, está na palavra de Deus. E se você for humilde e usar de misericórdia, você vai entender essa palavra. Mas se for exaltado, não vai. Aí vai ver a igreja definhar, aí começa a trazer coisas humanas para alegar a igreja, aí começa a dança, começa a igreja liga a igreja das trevas, pinta as igrejas, começa no batismo, fazer na praia ou numa piscina, e só cada mergulho é um fogo só no ar. É animada a igreja, animada. Crente indulto que não procura aprender a doutrina da sua igreja, o real evangelho, ou melhor, para Luiz enxergar o evangelho original. Não, ele vai para uma igreja aí e vê pessoas gritando, dançando, tocando bandolim, aquele chique, aquele outro pandeiro, e não sei o que, e grita e bola no chão. Essa igreja é animada. Tem a animação corporal e a animação espiritual. Na alimentação espiritual, só se escuta uma voz, a voz de Deus. E quem está cantando está sendo usado por Deus. Quem está pregando está sendo usado por Deus. Quem está ensinando está sendo usado por Deus. Mas nas igrejas que isso acontece, igreja fria. Igreja fria. E reuniões de jovens dessas outras igrejas, existem muitas coisas que não tem nada a ver com espiritualidade. Isso é necessário nós termos misericórdia de nós e misericórdia de quem está nos ouvindo. Se eu falo o bem para o bem das almas, eu estou sendo misericordioso. Mas se eu falo o bem para que as pessoas me elogiem, porque eu sou um bom orador, eu estou deixando de usar a misericórdia. Estou usando a misericórdia corporal, humana, material. Uma vizinha está em contato com o outro, conversando, e ela dá uma abertura para você falar no Evangelho, e essa vizinha fala, está tendo misericórdia pela alma.
A misericórdia de Cristo nos salvou e é para salvar o mundo todo. Temos que saber disso. Então, misericordioso. Nós temos que ser misericordioso. Misericordioso não é ser babaca, não é ser trouxa, não é ser indivíduo que, não, mãe, eu preciso disso, eu quero isso, pode fazer para mim, porque sabendo que pode, aquilo já é a noção. Não, nós estamos unidos para ajudar. E outra coisa, eu tenho o pensamento de que a melhor coisa que você tem a fazer é esperar a pessoa ir a você. Porque na misericórdia divina é assim, você vai ter que ir a Cristo para ser coberto por essa misericórdia. Agora você tem, a pessoa sabe que você tem condições de lhe ajudar. E fica lá sem ir, está bem, mandando terceiro, ou ele não confia em mim, ou não confia nele. E o terceiro vai fazer. Não. Muito bom a gente ajudar quando as pessoas chegam e falam para a gente da necessidade. Eu estou precisando disso e estou com dificuldade de conseguir. Nem chega a pedir. O misericórdia dessa semana, quanto é que a sua necessidade? Tanto, eu vou resolver para você. Você me paga como quiser, como puder. Se não puder, não paga. Misericórdia é isso. Mas vamos ler um pouquinho, que o nosso tempo já está. A maior visão do ser humano é aquela em que ele olha o mundo com amor. Essa expressão. A maior visão do ser humano é aquela que ele olha o mundo com amor. O amor e a misericórdia são tão próximos que muitos, até a Bíblia, às vezes troca o termo, amor com misericórdia. Paulo diz: se eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, nada seria. Mas tem versões que dizem assim: não tivesse misericórdia, nada seria. Isso significa que Paulo quis dizer: olha, falar todos os idiomas é muito importante. Conhecer a língua dos anjos é superficial, é super abundante, acima de conhecer a língua dos homens. Mas se tudo isso eu tivesse e não tivesse misericórdia, eu ia usar isso somente para o meu mal. Nada adiantaria ter isso. Então, a visão do crente, ele que acredita do cristão, né? Crente cristão, a maior visão, mais importante do ser humano é aquela que ele olha o mundo. Essa expressão mundo é semelhante àquela que a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando nós escrevemos essa expressão, o mundo também significa nesse aspecto. Quando olhamos as pessoas com amor, a nossa visão é bem especial, é a maior visão. Olhamos o ser humano com desprezo, olha, é triste, não somente para quem é olhado com desprezo, mas o que olha com desprezo. Olhamos semelhante por desprezo. Tem vezes que as pessoas lutam, provocam, insinuam coisa para que você olhe com desprezo. Mas a misericórdia não mostra, nem apoia olhar ninguém com desprezo. É o que Tiago diz, que não pode haver desprezo nem discriminação na igreja. Ele diz, mas chega um cheio de bem vestido e chega um maltrapilho, ninguém nem olha como maltrapilho, fica lá no banco. Eu que está bem vestido, de gravata, nos cultos dessas igrejas neopentecostais,
feita em pé de escada, que não é pastor e sem nenhum conhecimento doutrinário. Chega uma pessoa que somente a presença abafa, sobressai sobre a presença dele, aí vamos pregar. Aí acontece como aconteceu aqui lá na Enseada, uma congregação aí. Primeiro, ninguém nem me conhecia, mandaram para falar. E aconteceu em prazer, foi na igreja ou na congregação? Viram uma pessoa assim, colocaram para pregar, alto, bem vestido, paletó, gravata. Aí o irmão vai pregar. Primeira vez que vi um homem entrar na igreja. Foi um acidente triste. Falou tanta asneira, tanta besteira. Ele disse: mas você diz que eu sou crente? Eu sou o diabo. E aqui tem gente que não presta, e isso tem aqui, tem aqui, tem aqui. A visão humana, a visão material. Nós lá no seminário tivemos uma lição bem importante. Toda sexta-feira tinha um culto. Duas aulas era culto. E lá na capela, os seminaristas todos sentados. Aí o professor disse: vou buscar já foi feito e tudo arrumado, vou buscar o pregador. Quando vem aquele sorrisinho bem pequenininho, paletó, a manguinha curta, aquele paletó que a mamãe faz. Todo sem jeito, aí se vira aí só fazer assim, ó, vai um outro, olhava. Aí eu pensei: esse homem tem nada de bom para dar. Não, deixa eu pegar para seguir na lista. Como é que a gente pode aceitar isso? Mas quando o homem começou a pregar, aí olha, todo mundo luxo, uma mensagem tanta, chamando a atenção à vida espiritual, a responsabilidade que os pastores, primeiro os seminaristas iam ter que assumir. Vocês não vão assumir nada diante dos homens, vocês vão assumir diante de Deus. Vocês são a esperança das vidas que irão nascer na seara do Senhor. Por mais isso é necessário vocês terem misericórdia. Depois que terminou o culto, aí os precipitados lá no pré-julgamento olharam para o outro e disseram: rapaz, quem diria, hein? Quem diria? É assim, no reino espiritual. Nós não podemos discriminar ninguém e nem dizer que ninguém. A Bíblia diz: ninguém diz que está no céu, que está no inferno. Nós não podemos nem afirmar isso. Não? Diga. Essa semana, ontem inclusive, foi feito o culto de lançamento da campanha de missões mundiais, que tem como tema "No Amor do Pai". E isso faz nos lembrar dessa missão, né, que fala sobre misericórdia. São duas palavras: miséria e córdia. E é justamente você se debruçar sobre a necessidade, a miséria do outro, a necessidade do outro, com ações de coração, de forma que você faça aquilo sem nenhum interesse, como fez o samaritano, sem nenhum interesse. Ali ele não ia ganhar nada, mas ele tinha prazer em realizar aquilo, porque vinha do seu coração. Então, a nossa campanha de missões mundiais tem essa abrangência, né? E a gente agir com o coração, com misericórdia. O coração do crente, ele é preenchido. E o Espírito Santo na vida do crente também, ele enche e esborra. Não acreditando, a nossa
doutrina não aceita muito essa ideia de batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo ocorreu no dia de Pentecostes e depois Jesus não mais ficou mandando o Espírito por dosagem, mas enviou o Espírito. Antes de partir, disse assim: eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei a vós o meu Espírito, e ele vos conduzirá a toda a verdade. Agora, temos que ter o conceito de que para seguirmos a verdade de Deus, Jesus Cristo, temos que ter em nós o Espírito. E o que nos faz crer que nós temos não apenas o Espírito, mas a Trindade em nós. Quando Jesus disse: aquele que crê em mim, eu e o Pai iremos a ele e faremos nele morada. E a Bíblia também nos diz que ninguém é capaz de dizer que Cristo é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo toca na gente, a gente crê em Cristo e é abraçado por Deus. Coisa bonita, uma alegoria bonita. O Espírito Santo toca em nós cremos em Cristo e somos abraçados por Deus. E nesse momento de vida do crente, é que ele vai sentir que a sua vida é uma vida de misericórdia. Por quê? Ele é especial por fazer isso? Não. Alguém já fez isso antes de você. E por você. Cristo fez isso por você. Deus fez isso por você. Porque Deus amou o mundo e mandou seu Filho unigênito. Então a misericórdia é uma coisa bem clara na vida do cristão. Então, negar a misericórdia, fugir da ação da misericórdia, é uma negação de amor ao Senhor. Falta de misericórdia é um diploma de negativo em relação à vida cristã. É negativar o que Deus confiou para você. Nós temos que saber, conscientemente, Deus nos confiou alguma coisa. Não ia permitir você viver tantos anos sem ter um propósito na sua vida. Ele tem um propósito na sua vida. Às vezes, o propósito é a conversão de um parente. Mas para isso você tem que mostrar que esse Deus é amoroso, esse Deus é respeitado por mim, tem prioridade na minha vida para que eu possa dispersar isso ao parente que não é crente. Mas não, eu sou crente e vou pedir a Deus para o meu marido se converter, para a minha mulher se converter, para o meu filho se converter, não sei o quê, e está na igreja, porque em casa é uma arena. Pode, não pode. Tem que mostrar que é misericordioso, que tem flexibilidade nas pressões, nas acusações, nas inquietudes. Tem que ter privacidade e sempre mostrar a pessoa: eu não faço isso não é porque eu sou bom, não, porque Deus me ensinou, porque Deus me pede e me ensina a fazer assim. Com essas situações nós mostramos a misericórdia, que não é uma coisa galgada por serviço nem por conhecimento, mas é uma coisa que flui de dentro de cada um, que não vive do exterior, mas vive do interior, buscando cada vez mais parecer com o Senhor Jesus Cristo. Paulo diz assim: sede meus imitadores, pareça comigo como eu, pareça comigo, porque eu pareci com Jesus Cristo. E é muito bom nós acharmos que numa ação, quando o mundo diz assim: isso é impossível, o homem fez isso, nós sabemos que não fomos nós, mas Deus que está em nós e faz essas coisas. Amém. 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 Chegamos ao término vocês falaram que o Senhor nos deu um bom domingo, de paz, prosperidade no nosso coração, nas nossas mentes, para que possamos logo mais à noite retornarmos aqui à casa do Senhor e
seu coração já preparado para ouvir a palavra, os louvores e também agradecer a Deus, né, por aquele que instituiu isso que está nos concedendo. Eu peço a toda a igreja que se coloque em pé. Eu vou pedir ao nosso irmão Ronaldo Soares que encerre o culto desta manhã. Olha, eu não sei mais uma vez, estamos aqui na tua casa, na tua presença, e participando desta aula feita pelo nosso pastor, também abençoando o nosso pastor, também abençoando os irmãos que estão aqui, obrigado, abençoando também a dirigente, que nos convidou de noite para a tua casa novamente. E abençoando aqueles que não vieram também, que a noite faz com que eles estejam aqui conosco para participar do teu culto. E os próximos ministros, faz com que eles venham também para acrescentar mais as pessoas aqui, para aprender de Cristo, aprender a tua palavra, abençoa a todos,